Na aula passada, nós vimos as funções de seleção de como extrair dados do banco de dados. Nessa aula, nós vamos ver alguns comandos adicionais que podem ajudar nas nossas seleções, como as funções de agregação e a ordenação dos dados extraídos do banco de dados. Então, as funções de agregação são funções que executam cálculos em conjunto de valores e retornam um valor único. As funções de agregação que nós vamos ver são a count, que retorna a quantidade de linhas retornadas na seleção, sum, o somatório de uma coluna das linhas retornadas, a VG, a média dos valores de uma coluna, o mínimo e o máximo valores dos dados retornados por uma consulta. Então, para exemplificar melhor, vamos ver aqui primeiro o count, que mede a quantidade. Então, vamos tomar para essa função como exemplo essa tabela de empregados, que tem os campos matrícula, nome, salário e código de departamento. E aqui alguns dados que nós inserimos. Então, levando em consideração essa tabela e esses dados, se eu for fazer uma seleção usando count, então vou fazer select, count, entre parênteses, asterisco, eu coloquei asterisco, mas eu poderia colocar qualquer um desses campos aqui da tabela. Então, selecionar todas as linhas que vão ser retornadas nessa consulta, from empregado. Então, a quantidade, está dizendo, né? Então, aqui vai retornar a quantidade de linhas da seleção. Então, executando, eu vou receber esse valor 4, que é a quantidade de linhas que eu tenho nessa tabela e foi retornada através dessa seleção. Adicionalmente, eu posso colocar um rótulo, um alias nesse campo aqui, para que quando ele for executado, eu possa identificar aqui esse valor que foi retornado pelo banco de dados. Isso aqui é útil quando a gente está usando uma linguagem de programação, por exemplo. A gente quer dizer que a gente quer retornar essa coluna quantidade, que na realidade é a quantidade de valores retornados pela função count. Então, sempre que eu estiver utilizando a função de agregação, é interessante que eu use um rótulo, um alias, para esse campo. Continuando, a função sum, de somatório, eu posso aqui selecionar somatório dos salários dos empregados. Então, aqui essa função aqui vai pegar todos esses valores da coluna salário, somar eles e retornar. No caso, esse valor mais é R$ 11.100. Eu também posso usar a função AVG para calcular a média de alguns valores. No caso aqui, eu tentei verificar aqui, vou verificar com essa função aqui, vou selecionar a média dos salários dos empregados. Então, ele vai pegar essa média desses valores aqui e vai exibir como resultado. E eu posso também pegar o valor mínimo dentre vários valores de uma coluna. No caso aqui, eu estou selecionando o menor dos salários dos empregados. Então, ele vai aqui retornar esse valor 600 como resultado, que é o menor entre os valores dos salários dos empregados. E, por fim, eu também posso pegar o valor máximo aqui, né? Então, eu vou select max, selecionar o máximo dos salários dos empregados. Ele vai me retornar o valor máximo, que é 7.000. É possível também que a gente possa exibir os valores de um resultado de uma coluna com base em uma ordenação específica. Então, eu posso escolher, por exemplo, dessas colunas aqui, dizer para que o resultado seja ordenado pelos valores de alguma dessas colunas aqui. Então, nesse exemplo aqui, eu pedi para selecionar todos os empregados e que seja exibido em ordem alfabética, ordenados pelo nome dos empregados. Então, aqui no resultado dessa consulta, ele vai pegar esses valores aqui e antes de exibir, ordenar eles pelo nome, igual como foi colocado aqui. Adicionalmente, eu também poderia ordenar pelo salário. Então, se eu colocar aqui, ao invés de nome, eu colocar salário, vai estar ordenado por esses valores aqui. Ainda eu poderia, adicionalmente, ordenar primeiro por um valor e secundariamente por outro valor. Então, eu poderia ordenar pelo nome, vírgula, salário, ele ordenaria primeiro pelo nome e, em seguida, secundariamente, pelos salários dos funcionários.
Existem também vários outros comandos SQL. Infelizmente, nesse nosso curso, nós não vamos poder ver todos, vemos apenas os básicos, mas como dica, eu dou que vocês estudem esses outros comandos aqui, as de agregação, junção e conjuntos. Eles são bastante úteis e a gente pode fazer consultas SQL bem mais sofisticadas com eles. E por fim, para finalizar esse nosso módulo de abordagem relacional, eu também dou como dica essas folhas de estilos que tem na internet. Então tem essa aqui, eu coloquei até o endereço do GitHub dela para vocês baixarem. É um resumo de vários comandos SQL com exemplos que vocês podem utilizar até como um manual, né, um manual rápido, um guia rápido, caso você esqueça de algum comando SQL. Então, era só isso até esse módulo e espero que vocês tenham gostado e já podem começar a praticar no Postgre, que vai ser a nossa próxima aula.